Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão extraordinária, primeira sessão do dia 23 de julho. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 56ª sessão ordinária, que, iniciada às 15h50, encerrou-se às 16h49. Lida e aprovada a ata, passe à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, são duas questões. Já estou me inscrevendo para o expediente final, mas eu pedi pela ordem, porque hoje a deputada Lucinha não poderá participar da sessão de plenário, porque novamente hoje ela tomou soro, o Covid está sob controle, mas ela está com uma infecção renal e vai ter que passar a tarde de hoje em repouso. Então, é só para comunicar a Vossa Excelência pedido da mesma. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Fica aqui também nossa solidariedade à deputada Lucinha, nosso desejo de melhoras para a deputada, que também faz muita falta nesse plenário, pelo trabalho combativo que ela faz, sobretudo em defesa dos muitos menos favorecidos do nosso estado do Rio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2140 de 2020, de autoria dos deputados Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Valdec Carneiro, Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, que autoriza o Poder Executivo a promover editais para o estímulo da produção cultural durante o combate ao vírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade, relator deputado Carlos Mink, pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Cultura, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para dar parecer pela Comissão de Saúde, presidente deputada Marta Rocha. Presidente Jair Bittencourt, e cumprimentando, em primeiro lugar, quero também aplaudir a iniciativa dos deputados pela possibilidade de autorizar o Poder Executivo a promover editais emergenciais para estimular a produção cultural durante o período em que a população do nosso Estado está acometida pelo Covid-19. Então, nesse sentido, o parecer é favorável. Para acolher pela Comissão de Cultura, o vice-presidente Luiz Paulo. Senhor presidente, absolutamente louvável a proposta dos deputados Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Valdec Carneiro, Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, né? Para autorizar o Poder Executivo a fazer editais emergenciais durante o período da Covid, para atender exatamente aquilo que também é fundamental para a nossa sociedade, que é a cultura, com os recursos já existentes do Fundo Estadual da Cultura. Então, por via de consequência, já que estou com delegação do deputado presidente Eliomar Coelho, que não pode votar porque é autor, eu com essa delegação eu só posso votar favorável no mérito. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, deputado Márcio Canella. Presidente Jair Bittencourt, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões técnicas. Quero, antes de dar prosseguimento, também saudar a deputada Mônica Francisco e o deputado Rosenberg Reis, deputada Marina, deputado Marcos Vinícius, que eu vejo aqui na tela. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Mônica. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 2714 de 2020, de autoria do deputado Pedro Brazão, que torna obrigatória a realização de testes diagnósticos do coronavírus SARS-CoV-2 aos professores e funcionários das instituições de ensino.
das instituições de ensino públicas e privadas, antes do reinício de suas atividades, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade. Relator, deputado Rosenberg Reis. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Educação, Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Eu queria inicialmente elogiar o deputado Brazão pela iniciativa de tornar obrigatória a realização de testes diagnósticos do coronavírus aos professores e funcionários das instituições de ensino pública ou privadas no Estado do Rio de Janeiro, determinando, inclusive, que isso se dê antes do reinício das atividades. Essa iniciativa, deputado Brazão, era extremamente pertinente, sobretudo quando, nesse momento, discutimos o retorno às aulas e já verificamos uma divergência de posicionamento entre a Prefeitura do município do Rio de Janeiro e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso parecer, com os nossos aplausos, é favorável. Obrigado, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Léo Vieira. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Jair Bittencourt, sem prejuízo das emendas que foram apresentadas e ressaltando a preocupação com os profissionais da educação, o parecer favorável. Pela Comissão de Questão Orçamento. de ordem, presidente. Pois não? Questão de ordem. Pois não, Só deputado. para... Eu não vi se a Comissão de Assuntos Municipais foi mencionada aí, já que a gente está falando do âmbito do Estado. Por favor, gostaria de ter a sua Para emitir, não estava relacionado, mas não há nenhum prejuízo. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Sou grato, presidente Jair Bittencourt. Sou favorável ao projeto. Parabéns ao autor. A casa tem que prestar atenção, porque toda hora o deputado Carlos Macedo pede para a comissão dele dar o parecer. Tá certo. Poxa, já Obrigado, falou isso Regiane. 200 milhões de vezes. Vai ficar, deputada Que é Regiane. isso? Vai Já ficar tem registrado tempo. aqui, nós vamos passar a ter uma atenção maior com a preparação dos pareceres. Podem ficar tranquilos. É sempre uma honra receber os pareceres de quanto mais comissões, mais amplo debate. Essa tem sido a orientação do nosso presidente. Acho que nós nunca tivemos uma casa tão democrática e com a presidência, né? Tão democrática como nós estamos tendo agora. Então, para colher o parecer da Comissão de Presidente, vai Orçamento... discutir, tá, presidente Jair Bittencourt? Para colher o parecer da Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Parecer favorável e parabenizar o autor, nosso grande amigo Pedro Brazão. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Pedro Brazão. Pediu. Boa tarde a todos os meus pares. Obrigado aí pelo apoio, tá, das comissões. E realmente é uma classe, né, os profissionais da educação que estão sempre expostos, sempre sofrido essa classe. Essa classe é sempre jogada, sempre em segunda instância, né? Não são tão valorizadas aí, os salários sempre atrasados, os salários muito baixos, né? Um professor chegar ao ponto de ganhar R$ 1.300, e eu peço aí, porque teve alguns parlamentares que entraram com emenda pedindo um teste mais rápido. E realmente, são os profissionais que nós temos que dar o melhor para eles. Eu acho que eles merecem, os profissionais da educação merecem o melhor. Então, eu pedi esse teste RT-PCR, né, Covid-19, porque realmente constata logo, de imediato, que é considerado no mundo inteiro, né, um teste que realmente constata que se tem ou não tem o coronavírus. E esse teste rápido aí é um teste que faz o teste, pode dar certo ou não. Então, nós não adiantamos pagar duas vezes, né? Eu acho que realmente essa classe, os profissionais da saúde, né, precisam muito, que hoje, como nossos filhos, a gente procura sempre dar o melhor. E o melhor o quê? Os estudos. E hoje, o estudo, quem dá o melhor para os nossos filhos são essa profissão, que quem não passou por uma escola, né? Quem não chegou aonde chegamos através de uma educação, de uma educação boa. Então, eu peço aí, tá, meus
meus pares, que apoio também, aproveito, abro a coautoria, tá, a todos, tá? E muito obrigado aí por todos os deputados, tá? Muito obrigado aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Brazão. E não havendo mais quem queira discutir, o projeto recebeu 23 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 182ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 15 horas e 10 minutos. Segunda sessão extraordinária do dia 23 de julho, em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei 1550 de 2019, de autoria do deputado André Siciliano, que considera de utilidade pública a Sociedade de Amparo Menor Luizinho Teixeira Salte, pendendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça e de normas internas e proposições externas. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Luiz Paulo. Não, por um minuto, deputado Rosenberg Reis chegou. Só um minuto, presidente. É o projeto... Acompanhou a CCJ, presidente. Não, você está dando parecer pela CCJ. Pela juridicidade, deputado. É um projeto... Eu vou repetir que Vossa Excelência estava presente, mas teve que se ausentar um minutinho aí, eu vi. É um projeto do deputado André Siciliano, que considera de utilidade pública a Sociedade de Amparo ao Menor Luizinho Teixeira Salte. Pela constitucionalidade. Pela CCJ. Pela constitucionalidade? Sim, senhor. Dado o parecer da CCJ, passa ao parecer das normas internas e proposições externas. Presidente Rodrigo Bacelar. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Rosenberg Reis. Favorável a CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Não havendo mais nada a discutir nessa sessão, a sessão está encerrada. Havendo número legal... Senhor Jorge, presidente. Pois não, deputado? O projeto de lei do deputado Salema saiu de pauta? Salema é agora na ordinária. Ah, tá. Tá certo? Tá bom, desculpe, presidente. Pois nada, deputado. Para fazer a questão de ordem sobre esse projeto. Perfeitamente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 183ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 11 minutos, e encerrou-se às 15 horas e 13 minutos. A sessão está aberta, lida e aprovada a ata, passa a ordem do dia. A sessão ordinária do dia 23 de julho de 2020, em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei 2454, de autoria do deputado Coronel Salema, que assegura aos dependentes de policiais civis, militares, bombeiro militar e inspetores de segurança penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, que vierem a falecer em serviço em decorrência de doenças contraídas em serviço. A transferência para a Universidade Pública Estadual, desde que já esteja cursando em instituição universitária privada. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela legalidade, com emendas. Relator, deputado Luiz Paulo, pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Defesa Civil e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem pelo deputado Flávio Serafini. E quem é outro? Valdec Carneiro. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, aqui o projeto, ele legisla sobre o sistema de transferência das nossas universidades estaduais, que compõe o nosso sistema estadual de ensino e, como tanto,
são atribuição da Comissão de Educação também dar parecer sobre esse projeto. Perfeitamente. A mesa reconhece a falha e vai colher parecer de Vossa Excelência também. Deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, numa linha semelhante, as universidades, o ensino superior, a pesquisa, é um tema diretamente relacionado à Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu queria pedir a Vossa Excelência que a comissão também pudesse emitir parecer sobre esse projeto. Perfeitamente, está acolhido o pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Carlos Augusto. Deputado Márcio Canella. Deputado Alexandre Freitas. Oi, presidente. Por qual comissão? O senhor está dando parecer pela Segurança Pública, no projeto 2454. Hã? Eu gostaria de delegar outro deputado, parecer. Presidente, posso dar o parecer? Deputada Marta Rocha, por gentileza. Parecer favorável com os meus aplausos. Deputado Rosenberg Reis, pela Comissão de Defesa Civil. Grande comissão, senhor presidente. Essa comissão quase não é ouvida nessa casa. Defesa Civil? E Mas eu tenho por que uma indagação defesa civil, toda hora com o presidente. Nossa Comissão de Defesa Civil. Favorável, senhor presidente. Parabéns pelo parecer. Comissão de altíssima importância para essa casa, ainda mais presidido por Vossa Como a Excelência. de saúde e outras. Pela Comissão de Educação, presidente deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, trata-se do projeto 2454-2020, de autoria do deputado Coronel Salema, com o objetivo de assegurar aos dependentes de policiais civis, militares, bombeiros militares e inspetores de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, que vierem a falecer em serviço ou em decorrência de doenças contraídas em serviço, a transferência para a Universidade Pública Estadual, desde que estejam cursando em instituição universitária privada. Esse projeto ele é meritório no sentido de que ele trata com uma questão muito delicada do nosso Estado, que é o óbito em serviço de agentes da segurança pública, bombeiros, inspetores penitenciários. Entretanto, o projeto esbarra em algumas questões constitucionais, como a autonomia universitária e como a necessidade de uma regulamentação mais específica que respeite o orçamento e o sistema organizacional das universidades. Então, a gente faz um parecer com emendas, buscando adequar o projeto a esse respeito à autonomia universitária, aproveitando que já existe na Lei de Cotas do Estado do Rio de Janeiro uma previsão de cotas para esses agentes da segurança pública. Então, o que a gente fez no nosso parecer foi fazer com que o processo de transferência das universidades, resguardada a autonomia da universidade em organizar a transferência, ele tenha também a garantia de cotas para esses profissionais, aliás, para os dependentes desses profissionais que perderem a sua vida em serviço no Estado do Rio de Janeiro. Então, o parecer é favorável com emendas, buscando adequar a iniciativa do deputado à legislação e à Constituição no que dizem respeito à autonomia universitária. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, presidente deputado Valdeir Carneiro. Está sem som, deputado. Obrigado, deputado Jair Bittencourt. O projeto de lei 2454, de autoria do deputado Coronel Salema, busca assegurar, como já foi lido, aos dependentes de policiais civis, militares, bombeiros militares, inspetores de segurança penitenciária, que vierem a falecer em serviço ou em decorrência de doenças contraídas em serviço, a garantia de transferência compulsória, automática, para a Universidade Pública Estadual, naturalmente para aqueles que estejam cursando o ensino superior numa instituição particular. Eu quero aqui lembrar, em primeiro lugar, e queria convidar o deputado Coronel Salema, ao lado da Comissão de Educação, a Comissão de Ciência e Tecnologia também, é claro, nós queremos fazer uma discussão mais ampla sobre esse projeto, porque os 3 reitores
das nossas universidades estaduais me procuraram quando tomaram conhecimento do projeto. Eu acho que esse é um projeto que justifica, pela proposta que faz, pela sensibilidade e delicadeza do tema, mas também pela complexidade diante dos óbices constitucionais, que a gente possa fazer uma audiência pública, né? Queria convidar o deputado Coronel Salema, enfim, todos os deputados que queiram participar, uma audiência pública conjunta entre as duas comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação, assim que a gente combinar com a presidência da Casa a data adequada, porque, na verdade, as universidades, elas são autônomas, entre outras coisas, para decidir sobre o seu processo seletivo, não é? Toda a parte pedagógica das universidades, currículo, avaliação, ingresso, seleção, está no âmbito da autonomia universitária. E a Constituição Estadual replicou também esse dispositivo quando entrou em vigor em 1989. Então, portanto, eu queria aqui destacar a importância da Assembleia aprofundar esse debate com as nossas comunidades universitárias estaduais, com as nossas reitorias, com os nossos conselhos superiores das universidades estaduais, até porque já há um dispositivo em vigor, em outra legislação, que trata de ações afirmativas, não é? De política de ações afirmativas, de ação afirmativa para ingresso nas universidades estaduais desse mesmo segmento, que é muito justo e nós aprovamos. Portanto, nesse momento, eu vou acompanhar o parecer da Comissão de Educação, embora nós já tenhamos oferecido várias emendas também, o projeto vai sair de pauta. Eu queria propor, inclusive, ao presidente Jair Bittencourt, que ele retornasse à pauta após a realização dessa audiência pública conjunta, para que a gente possa aprofundar e ajustar o projeto, tendo em vista a intenção do autor, mas tendo em vista também os preceitos constitucionais, tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual. Perfeitamente, deputado. Pela Comissão de Orçamento, o presidente, deputado Márcio Canela. Não tem, não. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tive o mistério de ser o relator desse projeto de lei do Coronel Salema, deputado Coronel Salema, na Comissão de Constituição e Justiça. E Vossa Excelência acabou de ler o parecer. Pela constitucionalidade com emendas. Então, nós enfrentamos a questão da constitucionalidade. E qual foi a reflexão que fizemos? Considerando que é o chefe do Executivo que tem a competência de organizar a área de pessoal e funcionamento das instituições do Poder Executivo, e considerando a autonomia universitária. Levei em consideração essas duas questões. Mas é da legislação brasileira, senhor presidente. O senhor é muito jovem, talvez não há de se lembrar, que quando um militar da ativa muda o seu endereço de uma unidade federativa para outra, o filho universitário tem direito à transferência. Esta regra, depois, extrapolou para o funcionalismo público de uma maneira geral. A lei das cotas, que eu fui um vigoroso defensor nessa casa, talvez tenhamos sido uma das primeiras casas legislativas a aprovar a lei das cotas, e me orgulho de ter sido um dos defensores, e ela continuar a viger até os tempos atuais, ela também mereceu, daqueles que eram contrários, diversas contestações de inconstitucionalidade. Mas foram derrotados no Supremo, principalmente se guardasse uma proporcionalidade razoável do percentual dessas cotas. Estou dizendo isso porque esse é um tema que já acontece no nosso país há muito tempo. Mas, mesmo assim, com todos esses antecedentes e a justiça desse projeto de lei, porque, a rigor, também sou um defensor da universidade pública e gratuita para todos, sem exceção, e não apenas para alguns,
a universidade privada devia ser uma excepcionalidade e não como se quer hoje a regra. Mas, apesar de todos esses históricos, eu verifiquei que esse projeto de lei, para não ter nenhuma contestação, ele deveria ser autorizativo. Claro. Deveria ser autorizativo. Porque você, sendo autorizativo, você respeita a autonomia do governador, porque, não pela universidade, né? A autonomia do governador no que diz respeito ser os filhos de órgãos do executivo. E também autorizativo no respeito absoluto àquilo que a gente mais preza, que é a autonomia universitária. Então, senhor presidente, no mérito, eu acho o projeto de lei bastante razoável, né? Quis até por emendas, visto que nós estamos vivendo a Covid-19, que tal regra se estendesse também, permanentemente, aos filhos dos funcionários da saúde e da assistência social. Então, senhor presidente, no mérito, meu voto é favorável. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdec. É só porque eu ouvi o deputado Luiz Paulo emitir parecer pela Comissão de Orçamento, até nós fizemos também emendas semelhantes às emendas que ele fez como relator na CCJ, só que na CCJ o parecer não foi pela constitucionalidade, não. Foi pela legalidade, não é? Então, assim, sem prejuízo de que as emendas feitas pelo relator são pertinentes, nós fizemos emendas idênticas, mas na CCJ, nessa matéria, não foi pelo caminho da constitucionalidade, foi pelo caminho da legalidade. Perfeito. Quero saudar também deputados que eu vejo presentes na sessão. Deputado Léo Vieira, deputada Rosane Félix, deputada Franciane Mota e deputado Chiquinho da Mangueira. Cabeleireiro aí, presidente. Deputado Marcelo Daniel Librelon, presidente. Deputado Daniel Librelon. Está aqui, deputado, que está a foto de Vossa Excelência. Com os pareceres... E o cabeleireiro, presidente. O cabeleireiro, deputado presidente. Marcelo Cabeleireiro também está aqui. Opa, como deputado é bom Carlos ouvir esse nome. Obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu 26 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 2483 de 2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos para concessão de guarda provisória e da outras providências durante o período em que perdurar a homologação de emergência na saúde pública, decretado pelo governador no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em razão da pandemia da Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Pela Comissão de Saúde, presidente deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, presidente deputada Rosane Félix. Seu som está fechado, deputada. O som de Vossa Excelência está desligado. Deputada Rosane, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Deputado Luiz... Não, daqui, ela está presente, mas não está ouvindo. Deputado Daniel Librelon. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, presidente Márcio Canela. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu 9 emendas e retorna às comissões técnicas. Essa aqui?
Em tramitação ordinária em discussão única, a indicação legislativa 267-20 foi retirada a pedido do autor. A seguinte, indicação legislativa 271 de 2020, autoria do deputado Carlos Macedo, que solicita ao excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a prioridade na expedição de mandados de pagamento e alvará e de levantamento durante o período de suspensão das atividades forenses em decorrência da pandemia do coronavírus. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas é favorável. Relator, deputado Carlos Augusto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permanece a comissão. Aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 275, de 2020, de autoria do deputado Renato Zaca, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de hospital de campanha dentro do Cefap, para atender os policiais militares infectados ou com suspeita de Covid-19. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa é favorável. Relator é o deputado Alexandre Quinoploc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Para discutir, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, apesar da proposta do deputado Ratinho ser uma nobre proposta... Renato Zaca, desculpe. Ser uma nobre proposta, ela perdeu a oportunidade nesse momento. Por dois motivos. O primeiro, que tomara que os indicadores que hoje estão a sugerir uma regressão das contaminações e dos óbitos da Covid-19 no Rio de Janeiro se mantenham numa posição descendente. E se mantiver, evidentemente, não quer dizer que a Covid-19 acabou, mas não se faz mais necessário hospitais de campanha. Segundo, que os 7 hospitais de campanhas que iam ser construídos por 820 milhões de reais, sob o manto da corrupção, né, 5 não foram construídos, e os 2 que o foram, Maracanã e São Gonçalo, hoje encontram-se desativados. E também hoje, eu jamais daria autorização ou solicitaria com a desorganização ampla, geral e restrita, de forma proposital, estruturada na Secretaria de Saúde, né, incentivar qualquer forma de construção de novos hospitais. Porque os que estão aí, se houvesse vontade política da União, do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios, né, jamais precisariam novos leitos de hospital de campanha. Bastaria reativar aqueles que já existem. Então, dentro dessa culpabilidade geral, né, na administração da crise da pandemia, eu queria fazer essa alerta a todos, pedir desculpas à boa intenção do deputado Giovanni Ratinho, mas eu não consigo exarar meu voto sobre tal tema, exatamente porque esse tema se exauriu, né? Isto é, deixou de fazer sentido nesse presente momento pelos motivos que aqui já expus. Então, senhor presidente, eu queria aqui deixar essa posição bastante clara. Muito obrigado. Presidente, Marta Rocha. Deputada Marta Rocha, para discutir. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que é visível que o deputado Renato Zaca, na condição de policial militar, é um parlamentar atento aos direitos e às necessidades dos policiais militares, e eu não tenho a menor dúvida que, quando fez essa proposição,
o fez pensando na concentração ali dos alunos da escola da Polícia Militar e o fez pensando na saúde dos policiais militares que estão na ponta, ao lado dos servidores da saúde, enfrentando as consequências da Covid-19. Entretanto, a Comissão Covid deixou claro que os hospitais de campanha é o mais amplo retrato da corrupção instalada no atual governo. Foram 7 hospitais de campanha, 837 milhões foi o projeto, 25% recebido pelo IABAS sem ter apresentado um único hospital. Então, eu acho que é uma temeridade se autorizar, ou pelo menos se intuir ao governo do Estado que ele possa fazer um hospital de campanha. Porque eu tenho absoluta certeza que no momento em que o governo for chamado a dar as suas explicações, ele dirá, por certo, que em algum momento a Alerj também pensou na oportunidade de um hospital de campanha. Por isso, ele vai dizer que era razoável imaginar a necessidade de 7 hospitais de campanha que só traduzem a corrupção e o desvio. Então, com o meu maior respeito ao deputado Renato Zaca, com o meu maior respeito à Polícia Militar, mas eu quero apresentar aqui a minha abstenção nesse projeto. Deputada Marta Rocha e deputado Luiz Paulo, que discutiram o projeto, o deputado Renato Zaca entrou, ligou para cá, que concorda plenamente com as colocações e que todos nós, no início da pandemia, que nós não tínhamos conhecimento da gravidade e que por uma atitude de precaução, todos nós fomos e somos favoráveis a hospitais de campanha e todos os outros procedimentos que visassem proteger a vida das pessoas, mas nunca com esses valores, da forma que foi feita, o desrespeito ao recurso público e, sobretudo, sendo evidenciada a corrupção irrestrita nos procedimentos dessas contratações. A implantação ou a intenção dessa implantação dos hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro é mais uma vergonha para a coleção da saúde do estado do Rio, que há anos é manchete nacional por desvio de dinheiro e corrupção e sofrimento da nossa população. Todos nós que estamos na ponta e que militamos no atendimento da área de saúde, somos inteirados do tema, nós temos hoje vergonha de apresentar para o Brasil o planejamento, como foi feito o trabalho do Hospital de Campanha do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo mais quem queira discutir... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Eliomar Coelho. Mas, presidente, eu não entendi. O senhor retirou de pauta? Não. Hein? O deputado Zaca retirou o projeto? Eu só queria saber o que aconteceu. Ele pediu no grupo para retirar, presidente. Ah, então ele pediu desculpa, porque o Marquinhos tinha me dado a informação e eu fiquei na primeira parte, que ele concordava, desculpa, Luiz Paulo, ele vai retirar de pauta, foi isso. Mas antes, vai, deputado Eliomar Coelho. Presidente, eu estou fazendo essa questão de ordem, porque hoje de manhã faleceu o compositor, cantor, pintor Sérgio Ricardo. Pessoa que teve sua vida marcada pela resistência cultural. Né? Participou de movimentos importantíssimos, como o movimento da Bossa Nova, como o movimento do Cinema Novo. Participou de festivais, inclusive no exterior, nos Estados Unidos. Ou seja, há um aperto aí e deixa um vazio tremendo na vida cultural do estado do Rio de Janeiro, e não só do estado do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Quem não se lembra, né, se entrega por isso, ou não me entrego não, música daquele filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, onde a música era exatamente do grande Sérgio Ricardo, né? Paulista, lá de Ilha,
mas que tornou um carioca como como eu, andando no Rio, apaixonado e vivendo o dia a dia com entusiasmo nesta cidade, nos transformamos também em carioca. De maneira que eu solicito de Vossa Excelência que promova um minuto de silêncio em memória a este grande homem da cultura brasileira que, infelizmente, nos deixa, deixando vazio em nós, para todo o coração de todos nós. Perfeitamente, deputado. Vou terminar aqui com... Acho que o deputado Mink pediu para discutir, deputado. Estou pedindo pela ordem. Pela ordem, a deputada Mônica Francisco. Desculpa. Pela ordem também, tá? Mas se o senhor quiser instituir um minuto de silêncio antes, eu também acato. Tá. Não, antes de entrar no expediente final, deputado, a gente faz um minuto de silêncio, que aí eu vou passar para o deputado capitão Paulo Teixeira. A deputada Regiane também pediu. Só Vossa Excelência pode fazer uso do pela ordem. Muito obrigada, presidente. Eu quero fazer menção ao lançamento oficial hoje da Frente Parlamentar em defesa da economia do Estado do Rio de Janeiro e contra as privatizações aqui no Estado, contando com uma ampla coordenação colegiada dessa frente, a gente assim tomando a liberdade de chamar, com muitos dos deputados e deputadas, nobres deputados e deputadas, lutadores e lutadoras que aqui estão nesse plenário. Não vou nomear todos, porque senão posso esquecer de alguém, e aí depois a Regiane me pega se eu esquecer dela, a deputada Eliomar, mas dizer que foi uma excelente reunião, um excelente debate público, a reunião de lançamento da frente, tendo como questão central a pauta da água, não só em relação à concessionária estadual, que é a nossa SEDAI, mas em relação à defesa da vida, que é patrimônio da humanidade, que é a água. Então, celebrar a presença dos deputados e deputadas que ali estiveram, que deram a sua ampla e profunda e muito qualificada contribuição, das ações que já vem desenvolvendo nas suas comissões e nas frentes que presidem, das CPIs que presidem, como o caso do deputado Flávio Serafini, que preside aí a CPI da Rio Previdência, trouxe contribuições fundamentais para que a gente avance nos encaminhamentos ali tirados. E uma última questão, presidente Jair Bittencourt, ficou ali a solicitação das centrais sindicais, das periferias, das favelas, das representações da academia, né, que vem produzindo conhecimento e trabalhando incansavelmente, inclusive com a presença da Fiocruz, que tem um trabalho fundamental e essencial, reconhecido mundialmente nessa pauta. Também o movimento de atingidos por barragens, ressaltando a importância de que essa casa, de conjunto, tenha uma ampla discussão no seio da Alerj sobre a importância da defesa da água, tendo em vista o que a gente vem sofrendo no Estado do Rio de Janeiro. Mais do que defesa de qualquer empresa estatal, está no centro a defesa da vida, da agricultura familiar, sobretudo da vida das mulheres e da possibilidade de um bem comum tão importante como a água, dito ali também pelo nosso querido deputado Carlos Mink, que esteve presente. Então, quero ressaltar aqui Mônica Francisco, sustentável. Pela manhã, e muito obrigada, Mink, e também aplaudir a participação impecável dos parlamentares e das parlamentares e de todos que ali estiveram e que já tem um grupo de trabalho formado para avançarmos nesse tema e, com muita musculatura e com muita energia, resistirmos à financiarização da vida, que é a financiarização da água. Água jamais pode ser mercadoria. Obrigada, presidente. Pela ordem, deputada enfermeira Regiane. Parabéns, deputada Mônica. Eu queria chamar a atenção dos deputados, por isso, pela ordem. Hoje, pela manhã, às 10 horas da manhã, teve uma manifestação dos profissionais de saúde, né, chamada pelas entidades sindicais. Esses trabalhadores, diversos trabalhadores de organizações sociais diversas, eles estão praticamente há 3 meses sem salários, né, trabalhando direto, atendendo as pessoas, atendendo quem está com Covid, né, se
se expondo à doença. E, mais uma vez, o governador Witzel mostra que veio, né, botou uma tropa de policiais à frente ali da Rua México, 128, né, carros diversos, camburões pretos, carros da polícia azul e branco, enfim, uma tropa de choque para coibir essa justa reivindicação que é do povo, é o direito do povo se manifestar, principalmente nesse momento que eles estão sem receber um centavo de salário, né? E é assim que o governador reconhece, né, o trabalho desses profissionais. Então, deixar aqui meu repúdio, né, e pedir aos parlamentares, está aqui a deputada Marta Rocha, presidenta da Comissão de Saúde, que tem incessantemente trabalhado para que a gente possa, né, tentar resolver esse problema, mas, infelizmente, o governador recebe os trabalhadores na bala. Então, nós temos que dar esse suporte a esses trabalhadores, abrir o canal de negociação, achar uma forma da gente resolver esse problema, né? O problema do repasse financeiro, o problema de estar sem dinheiro, tem que ser resolvido de alguma forma. Então, é isso que eu queria falar, né? E chamar atenção, porque agora vem final de semana e acaba, né, só na outra semana mas a gente tem que ficar ligado, antenado e dando esse suporte e cobrando ao governador, né, uma pronta resposta, que essas pessoas não têm mais dinheiro para trabalhar e nem para comer. Obrigada, presidente. Presidente, Mas não, questão de ordem. deputada Marta Rocha. Rapidamente, só me solidarizar com a fala da deputada enfermeira Rejane e convidar todos os deputados que na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, pela plataforma Zoom, será ouvido na Comissão Covid e na Comissão de Saúde o secretário estadual de Saúde, Alex Busquet. Acho que é uma boa oportunidade para levarmos não só os questionamentos relativos às ações de combate ao Covid-19, mas também a questão dos servidores, entre outros temas que vêm chegando à Comissão de Saúde. Muito obrigada. O projeto, a indicação legislativa foi retirada a pedido do autor. Passa ao expediente final. Antes, porém, 1 minuto de silêncio. Deputado Luiz Paulo já está inscrito. 1 minuto. Waldeck. Deputado Waldeck. Deputado Waldeck, mais alguém? Antes, porém, 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao músico Sérgio Ricardo. Antes de passar a presidência, para o expediente final, a presidência ao deputado capitão Paulo Teixeira, só quero trazer aqui mais uma informação, e principalmente ao deputado João Peixoto. Alguns deputados estavam presentes ontem na sessão, quando ele fez aquela indagação sobre um trabalho um pouco desordenado do BPRV na região de Campos, com transporte de cana. O secretário da Polícia Civil
nos trouxe agora a notícia que já ordenou a operação, que está levantando o que ocorreu e que se comprometeu na suspensão se tiver algum excesso, que a gente imagina que tenha tido, e que está tudo normalizado e que eles vão poder operar, desde que dentro da legalidade. Então, eu quero aqui deixar, em nome dessa presidência e dos deputados dessa casa, deputado João Peixoto, agradecer ao secretário da Polícia Militar, o comandante Figueiredo, pela atenção dispensada. E, mais uma vez, agradecer a todos os colegas o carinho, especialmente ao nosso deputado Luiz Paulo, que se inscreveu para fazer, né, Marta, Mônica? O uso da palavra, nos prestigiando muito, deputado, porque suas palavras sempre são muito bem-vindas. Um obrigado a todos pelo carinho. Me permite? Presidente, Jair. Permite, pois não, Léo. Desculpe, até acho que eu atropelei a fala, mas para parabenizá-lo pela interinidade dessa semana, pelo cuidado, pela atenção com os deputados, substituiu muito bem à altura aí o nosso querido presidente André Siciliano, que deve estar pescando bastante. Quero deixar aqui registrada a sua interinidade muito proveitosa essa semana. Muito obrigada. Muito obrigado, Mônica. Pois não, Léo. Presidente. Parabéns, Jair Bittencourt. Muito presidente. bom. Pois não, Léo. Só para reiterar o que a Mônica Francisco falou, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos aí nessa semana, substituindo à altura o nosso presidente Adeciliano. Parabéns, meu amigo. Tá bom. Obrigado. Eu sei que o carinho... Abraço, presidente. Obrigado, Marta. Eu sei que o carinho de todos que estão aqui, estão falando, e mesmo os que não fizeram uso da palavra, eu sei do carinho que a gente tem, que vocês têm, e eu tenho por vocês também. E eu falei com o presidente André Siciliano, já falou com a gente, está retornando na segunda-feira, ele já assume definitivamente já os trabalhos, e que ele não precisa ficar com ciúme, porque ele é o nosso presidente, todos nós o amamos e queremos que ele fique nessa presidência por muitos e muitos anos, que ele possa pescar uma semana tranquilo, que a partir de segunda-feira todos nós estaremos de pé e à ordem para cumprir a determinação do nosso presidente André Siciliano. Beijo a todos e muito obrigado. Passo a presidência. Parabéns aí, Jair. Ao capitão Paulo Teixeira. Valeu, Jair. Obrigado, presidente. Dando início ao nosso expediente final, concedo a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, em exercício, senhoras e senhores deputados, no expediente final. Minhas primeiras palavras são para fazer alguns registros que ocorreram entre a noite de ontem e a tarde de hoje. No início da noite de ontem, os advogados do governador do estado entraram com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal visando suspender a contagem de prazo do processo do impeachment, alegando vícios na estrutura e formação da comissão que analisa a admissibilidade do impeachment. Os mesmos motivos que já tinham feito aqui no Tribunal de Justiça, onde a sua medida não foi acatada na sua preliminar de medida liminar. E agora, com as mesmas justificativas, estão tentando, no órgão supremo, na Corte Suprema desse país, né, cujo relator, tudo indica, será o ministro-presidente, né, visto que o STF está de recesso, ministro Dias Toffoli. E a Procuradoria da Casa, via a presidência
o presidente da comissão, o deputado Chico Machado, e o relator, deputado Bacelar, já também apresentaram a sustentação, mostrando que essa reclamação não é devida, não tem fundamento constitucional relevante para ser acatado. Então, como era de se esperar, a defesa tenta sustar o processo nas barras da justiça. Eu só queria lembrar, a mudar o tema, que a comissão de admissibilidade do impeachment, composta de 25 membros dos 25 partidos políticos existentes na Assembleia, ela é uma comissão que discute e aprova o relatório. Cumpre lembrar que quem decide pela admissibilidade ou não são os 70 deputados estaduais. É o plenário da Assembleia Legislativa. A comissão é uma mera encaminhadora do relatório do relator depois de votado. Volto a repetir. A decisão final da admissibilidade do impeachment será do plenário da Assembleia Legislativa dos 70 senhores deputados. Então, isso foi entre o final da noite e o início da madrugada de ontem. Mas a defesa também já está lá feita. Segunda questão que eu queria chamar a atenção, que novamente hoje teve uma operação do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil visando nada mais, nada menos que a IABAS. A mesma IABAS dos 7 hospitais. A mesma IABAS que estava gerindo o Hospital de Saracuruna, o conhecido Hospital Adão Pereira Nunes. Mas, dessa vez, pela sua atuação também corrupta no município do Rio de Janeiro, com acusação de desvio de mais de 6 milhões de reais. E as operações foram operações de prisão preventiva e busca e apreensão, inclusive lá no estado de São Paulo, onde tem a sede dessa empresa. E aí me chama a atenção o seguinte, é que deveria haver também um órgão central para que essas empresas sob investigação não seguissem sendo contratadas por outros estados e municípios, enquanto estivessem sendo investigadas. Mas certamente alguém dirá, ora, investigada não tá a culpa definida. E quando uma empresa fica sob culpa definida, ela é suspensa o direito de licitar. Mas quando ela é recalcitrante, algum cuidado deveria haver. Ela não está impedida de entrar em licitações, né? Mas ela poderia estar impedida de participar de chamamento de dispensa de licitação. Ora, porque se eu tenho que escolher entre uma empresa que não pesa sobre ela nenhum tipo de dolo e outra que pesa, eu posso optar pela primeira empresa, aquela que não tem nada que se assente contra a mesma. Então, queria fazer esse registro. E agora, na parte da tarde, um pouco antes de começar o plenário, eu vi a notícia também que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o seu Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, pelos crimes de organização criminosa e peculato. Peculato é corrupção de funcionário público.
no caso da compra dos respiradores. Então, aquilo que no início nós tínhamos desconfiança, hoje passa a ser uma certeza, né? Que a desorganização da Secretaria de Saúde foi proposital, a ida do seu Gabriel Neves para lá foi escolhido a dedo, exatamente para ser um membro importante e um dos cabeças coroadas, e uma das cabeças coroadas da corrupção na Secretaria de Saúde. E esta denúncia de hoje foi do Ministério Público Estadual sobre a compra de respiradores. Não está aí a compra de medicamentos, não está aí os hospitais de campanha, não está aí tantas outras aquisições superfaturadas, muitas delas na mão da denúncia já feita pelo Ministério Público Federal. Então, também queria chamar a atenção sobre essa notícia, porque quando chega ao final do dia, deputado presidente, o que tem mais martelando nos nossos ouvidos e passando nos nossos olhos são procedimentos e investigações de corrupção. E aí eu me expando um pouco mais, não somente no estado de Rio de Janeiro, e nem somente na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Perpassa também outras unidades federativas. E aí eu queria chamar a atenção, para concluir, senhor presidente, sobre a seguinte questão. Até antes da pandemia, eram muitas as notícias de corrupção, mas de procedimentos pretéritos de alguns anos atrás, principalmente naquele período de 16 para trás, 16, 17 para trás. Agora, é quase up-to-date. O que quero dizer com isso? Instantaneamente, você tem a corrupção, logo a seguir tem a investigação, a denúncia e o acatamento da denúncia pela justiça, quer seja a justiça de primeira ou de segunda instância. A celeridade das investigações, a celeridade das denúncias e a celeridade da aceitação das denúncias tem sido muito maior, porque eu ainda não consigo entender, senhor presidente, mas isso, muito em breve, o Supremo há de mudar esse entendimento, porque corrupção em pandemia tem que ser considerado crime hediondo, porque é um crime contra a sociedade como um todo. Cada respirador que foi pago e não foi entregue, seguramente este fato gerou algumas vítimas fatais. Que morreram internadas porque não tinham respiradores. Então, para mim, não há como se escapar que o Supremo, no tempo, venha reconhecer que alguns tipos de crime, né, principalmente na área da saúde, e chamando a atenção para o período de pandemia, sejam de fato declarados crimes hediondos. E aí, encerrando, presidente, qual é a diferença? Que um crime não hediondo, a pena pode ser ponderada. Qualquer pena tem um mínimo e um máximo. Essa pena pode ser ponderada. E no crime hediondo, esse crime tem que se aproximar da pena máxima. Então, senhor presidente, queria fazer esses esclarecimentos
e agradeço a todos aqueles que participaram e nos ouviram. Muito obrigado, presidente. Só aproveitando um gancho aí na palavra do deputado Luiz Paulo, realmente é necessário que haja um órgão central que fiscalize essa questão aí das organizações sociais que se envolvem em atos ilícitos, para que não venham prestar serviços também em outros locais do país. Então, tem que haver uma interligação, uma centralização para evitar justamente que uma organização social como essa, por exemplo, que tem causado e vem causando gravíssimos prejuízos à saúde do Rio de Janeiro, possa entrar numa concorrência com ou sem licitação em qualquer outro ente federativo Brasil afora. Concedo agora a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, deputado capitão Paulo Teixeira, que preside este expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos seguem pela TV Alerj e também pelas redes sociais. Deputado capitão Paulo Teixeira, na madrugada de 23 de julho de 1993, em frente à Igreja da Candelária, policiais abriram fogo contra mais de 70 pessoas que estavam dormindo nas proximidades da igreja. Era a chamada Chacina da Candelária, quando 8 jovens foram barbaramente assassinados no centro do Rio de Janeiro. Desde então, portanto, há 27 anos, o movimento Candelária Nunca Mais, formado por várias instituições e segmentos da sociedade civil organizada, comprometidos com a defesa dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens, realiza essa manifestação Candelária Nunca Mais. É um movimento de mobilização em defesa da vida, pela garantia dos direitos humanos, contra toda forma de discriminação, racismo, intolerância, violência, crueldade e opressão. Eu faço aqui essa breve leitura, saudando o movimento Candelária Nunca Mais, que faz acompanhar, que conclui o seu manifesto com várias hashtags: Candelária Nunca Mais, Vidas Negras nas Ruas Importam, 30 anos do ECA em defesa da democracia. É importante falar sobre isso para que a nossa memória não deixe dissipar essa chacina, essa tragédia que levou o Brasil para as páginas internacionais. Eu me lembro, deputado capitão Paulo Teixeira, eu estava iniciando meu período de estudos na França, com bolsa de estudos, e durante muito tempo, no ano de 93, me perguntaram como era possível, em pleno centro do Rio, uma matança tão cruel e tão bárbara. Então, quero aqui fazer o registro desses 27 anos sofridos, desta tragédia, mas, ao mesmo tempo, fazendo ecoar as palavras e a luta do movimento Candelária Nunca Mais. Em segundo lugar, deputado capitão Paulo Teixeira, eu quero também repercutir a sessão realizada hoje de manhã na Assembleia Legislativa, uma sessão virtual, de reinstalação da Frente Parlamentar contra as privatizações e pela reestatização de vários órgãos públicos que foram, enfim, pulverizados por esse processo de privatização no Rio de Janeiro. Quero cumprimentar a deputada Mônica Francisco, que nos organizou nessa agenda, que tem vários pontos de confluência com outras lutas que já vêm sendo travadas na Assembleia Legislativa. A pauta da SEDAI, que foi o tema da reunião de hoje, é uma pauta muito comum também para a Comissão da Região Metropolitana que eu presido, para a Comissão de Saneamento Ambiental, presidida pelo deputado Gustavo Schmidt, enfim, pela Comissão de Direitos Humanos, presidida pela deputada Renata Souza. Então, quero saudar mais esta frente de lutas relançada, reaberta na Assembleia Legislativa, em defesa
do patrimônio público estatal, em defesa da presença forte, firme, robusta do Estado nas suas diferentes esferas, municipal, estadual, federal, com seus órgãos fortalecidos, seus servidores profissionalizados e valorizados, com instrumentos de monitoramento e controle social potentes e em funcionamento. E nesse sentido eu quero ressaltar, em consonância com o lançamento da Frente Parlamentar, o Comitê Estadual de Defesa das Estatais e do Serviço Público, lançado pela Confederação Única dos Trabalhadores, a CUT Rio, que é um movimento também importante de defesa do patrimônio público brasileiro e, notadamente, do Estado do Rio de Janeiro. Se tem uma coisa que a pandemia, que essa tragédia sanitária e humanitária que nos aflige, já tomou a vida de mais de 80 mil irmãos e irmãs brasileiras e brasileiras. No Rio de Janeiro, mais de 12 mil. No Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas que foram infectadas, levando em conta, pura e simplesmente, os dados oficiais. Se tem uma coisa que essa tragédia revelou no Brasil, de maneira inequívoca, deputado Eliomar Coelho, deputado Luiz Paulo, é que o poder público, que o Estado tem um papel central na regulação de vários aspectos da vida social. O que seria de nós se não fosse a presença estatal através do Sistema Único de Saúde, do SUS? O que seria de nós se não fosse a presença estatal dos nossos hospitais universitários vinculados às nossas universidades públicas, do Rio de Janeiro, o Pedro Ernesto, da UERJ e a Policlínica Piquet Carneiro, na UF, o Antônio Pedro, na UFRJ, o Clementino Fraga Filho, na Unirio, o Gafé Guinle? Que seria de nós se não fosse a presença estatal, no contexto da pandemia, desses hospitais universitários? Os hospitais não são uma abstração, são os seus servidores, são as suas ações, são os seus serviços, são as suas agendas, são as suas políticas. No contexto da pandemia, foram intensificados os serviços de encomenda e de entrega de mercadorias. O que seria de nós se não fosse o bom e velho Correios? Os Correios, que seria de nós se não fosse a presença dos Correios dando conta, buscando dar conta desse volume. Tanto se intensificou de encomendas, de mercadorias, de volumes, todo tipo de objetos, enfim, alimentos e outras coisas encomendadas, alimentos nem tanto, mas outras demandas feitas virtualmente, com entrega postal, com entrega através dos Correios. O que seria de nós se não fossem esses estudos que vêm sendo intensificados, grande parte deles, o essencial deles, em instituições públicas de pesquisa do Rio de Janeiro? A Fiocruz, por exemplo, é um símbolo, entre outras, das tentativas de encontrar remédio, de tentar encontrar vacina, de encontrar, enfim, antídoto potente e eficaz contra o novo coronavírus. Da mesma maneira, a UFRJ, na produção dos respiradores, a UF, vários projetos relacionados à manutenção mais eficaz de equipamentos hospitalares, entre várias iniciativas. Então, se tem algo que a pandemia revelou, é a potência do Estado, a necessidade do Estado, o poder público constituído, sim. O poder público constituído, sim. O que seria de nós, se não fosse, por exemplo, na educação, um fundo público composto, o deputado Luiz Paulo, que conhece bem a matéria da tributação, composto por contribuições estatais, composto por contribuições da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, assim, eu quero aqui ressaltar o lançamento da nossa frente parlamentar contra as privatizações, tendo hoje, de novo, no centro da temática a SEDAI e o esforço de evitar que essa empresa pública estratégica seja privatizada ou seja dividida. Nós queremos uma SEDAI pública, estatal, indivisível, e também mais moderna, e também mais eficaz, e também com maior monitoramento e controle social sobre suas ações. E, por isso, ressaltar, de novo, a Frente Parlamentar e o Comitê Estadual em Defesa das Empresas Estatais, lançado na CUT Rio. Inclusive, tem um manifesto muito denso
muito bem fundamentado, que pode ser encontrado no sítio eletrônico da CUT Rio. Convido todos e todas que tiverem interesse de entrar, acessar o site da CUT Rio e tomar conhecimento do manifesto que fundamenta o lançamento desse Comitê Estadual em Defesa das Estatais e do Serviço Público. E, por último, deputado capitão Paulo Teixeira, e é bom que seja a Vossa Excelência na presidência nesse momento, nós temos assistido a um debate público entre Estado e município a respeito de quem pode ou quem não pode definir a volta às aulas. Eu quero dizer o seguinte, é uma pena que, mesmo no campo da educação, tenha sido naturalizado o desempoderamento dos conselhos de educação, porque os conselhos de educação, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, são os órgãos normativos dos seus respectivos sistemas. Então, o Sistema Municipal de Ensino no Rio de Janeiro é constituído pelas escolas municipais vinculadas à prefeitura e pelas escolas particulares de educação infantil. Ou seja, quem tem jurisdição sobre o ensino fundamental e sobre o ensino médio na rede particular não é o município, nem é também a SEDUC. A SEDUC não é gestora do ensino médio e do ensino fundamental particular. Quem fixa normas de funcionamento para essas escolas que integram o Sistema Estadual de Ensino é ninguém mais, ninguém menos que o Conselho Estadual de Educação, assim como o Conselho Municipal de Educação, seja do Rio, seja de outros municípios, tem autoridade para fixar normas para as instituições escolares deste sistema municipal. As escolas vinculadas à prefeitura, as escolas particulares de educação infantil e apenas de educação infantil e, eventualmente, escolas conveniadas com a prefeitura na forma da lei. Por isso, é um debate estranho, porque o tema já é complexo e a gente fica vendo uma autoridade aqui e outra autoridade ali, que não estão, nenhuma das duas, autorizadas a rigor a ter esse tipo de ingerência. Na verdade, esse fenômeno revela a fragilidade dos órgãos colegiados de políticas públicas. É uma pena, e nós já tivemos no Rio de Janeiro, agora no governo Witzel, vários exemplos da fragilidade desses órgãos colegiados. A gente resiste, a gente tenta enfrentar, em alguns casos temos vitórias, em muitos casos não temos vitórias. Por exemplo, no caso do Conselho Estadual de Políticas Culturais, que o governador Witzel violentou, decidindo indicar ele mesmo a representação do Poder Legislativo. É o caso do Conselho Consultivo da Região Metropolitana, que o governador Witzel decidiu suprimir, decidiu destituir e instituir um novo do bolso do seu colete. É o caso do Conselho Estadual de Educação, onde o governador Witzel tentou caçar mandato de conselheiros em pleno exercício de mandato. E, nesse caso, ele teve que recuar. Então, assim, isso revela esse debate entre a Prefeitura e a SEDUC em relação ao funcionamento de escolas particulares de ensino fundamental e de ensino médio na cidade do Rio de Janeiro, revela o quão desempoderados estão os órgãos colegiados, que têm representação do Poder Executivo e tem que ter, e tem representação da sociedade civil. É preciso que a gente pense no instrumento. Eu vou pedir ajuda ao Luiz Paulo, vou conversar com o Flávio, vou conversar com outros deputados que se interessem pelo tema, para a gente pensar no instrumento legislativo potente, para tentar redefinir, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o lugar, o alcance, a jurisdição, as competências, enfim, dos órgãos colegiados de políticas públicas. Isso é um tema muito importante. Muito se fala de transparência, muito se fala de monitoramento, muito se fala de controle social. Ora, se nós tivéssemos colegiados estaduais, municipais, enfim, de políticas públicas empoderados, boa parte dessa tarefa estaria sendo realizada a contento. Então, eu queria fazer essa manifestação, porque é grave em si mesmo, né, o tema da volta às aulas. Tem muita coisa para resolver. Eu acho que a volta às aulas, como eu já disse aqui, deve ser a última atividade a voltar, que pela natureza da atividade escolar, as aglomerações são inevitáveis no cotidiano das escolas, são inevitáveis, é da natureza mesma da atividade pedagógica cotidiana, mas o fato que eu quero destacar aqui hoje é este: como que os conselhos estão fragilizados. O Conselho Municipal de Educação raramente diz um ai. O
O Conselho Estadual de Educação já deveria ter vindo a público para dizer: não, senhor secretário de Educação do Estado, não, senhor prefeito Marcelo Crivella, quem tem jurisdição para fixar normas de funcionamento das escolas particulares de ensino fundamental e de ensino médio em todo o Estado do Rio de Janeiro é o Conselho Estadual de Educação, que é um órgão de Estado, inclusive. Foi alçada a condição de órgão de Estado por lei desta Casa. Por isso que faço aqui esse registro, insistindo na necessidade de repensarmos o papel dos órgãos colegiados estaduais, dos órgãos colegiados de diferentes esferas do Rio de Janeiro, para que voltem a ter força, para que voltem a ter, ou passem a ter, que alguns nunca tiveram, sobretudo em nome da transparência, do controle social e da participação da sociedade civil no monitoramento das políticas públicas. Muito obrigado, deputado Capitão Paulo Teixeira. Passo agora a palavra, a presidência do expediente final ao deputado Valdec Carneiro, para que eu possa fazer uso da palavra como último orador inscrito. Tem a palavra agora, por ordem de inscrição, o deputado capitão Paulo Teixeira, que está nesse momento se deslocando até a tribuna, posto que se encontra no plenário Barbosa Lima Sobrinho. Vamos aguardar que o deputado assuma a tribuna de oradores. Senhor presidente, demais parlamentares que nos ouvem neste momento pelo Zoom, como também os demais ouvintes, melhores dizendo, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e também pelo canal do YouTube. Eu dei entrada aqui nesta casa e já foi publicado, inclusive, no Diário Oficial de hoje, de um projeto de lei que tem como respaldo uma lei federal de 2014. E é um projeto de lei que bastante necessário aqui no Rio de Janeiro, que faz com que a administração pública estadual possa firmar parceria com organizações religiosas de todas as vertentes, a fim de se colocar em prática políticas públicas, muitas das quais não levadas à execução pelo Estado, pelo governo do Estado, pelo ente federativo. Essas políticas públicas de interesse da sociedade poderão abranger no campo da assistência social, educação infantil e de adultos, programas sociais em caráter temporário ou permanente, também voltado para segurança alimentar e cidadania, cultura e lazer. Senhor presidente, as entidades religiosas, todas as entidades religiosas, elas estão na ponta da linha. As entidades religiosas, elas chegam a locais onde o Estado, onde o ente público jamais chega. E essas entidades, elas têm ali um contato direto com a comunidade local, com a sociedade ali naquele bairro, naquela localidade, naquele bairro mais distante dos grandes centros, nas favelas, nos bairros mais pobres, naqueles bairros onde o poder público sequer se lembra. Ali sempre tem uma entidade religiosa, de quaisquer credo religioso. Então, este projeto de lei, senhor presidente, ele vem nesse sentido de fazer com que essas entidades sejam habilitadas pelo poder estatal a prestarem estes serviços, os quais eu citei anteriormente, para aquela comunidade local. É bem verdade, senhor presidente, que nem todas as entidades religiosas estarão habilitadas, porque a lei, ela exige critérios
como, por exemplo, número de CNPJ, entidades devidamente registradas nos órgãos públicos, entidades que não estejam envolvidas em situações demeritórias. Todas essas entidades, após uma filtragem do poder público, poderão estar habilitadas para prestarem estes serviços, ou de caráter permanente ou temporário, àquela comunidade local. Então, eu entrei com este projeto de lei, já foi publicado no Diário Oficial de hoje, certamente será analisado pelas comissões e trazido ao debate aqui nesta casa. Creio que os parlamentares, após analisarem o projeto e apresentarem as suas emendas, o projeto será analisado e conto com a compreensão de todos os demais colegas para que o projeto venha a ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa e, posteriormente, sancionado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Outra questão, senhor presidente, para finalizar esta minha preleção, é em relação à questão de um assunto que vem muito sendo veiculado na imprensa, nas redes sociais. E eu, por ser oriundo das fileiras do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, representada aqui através do Exército Brasileiro, muito tem me incomodado o discurso que vai na direção daquela frase que diz: militarização do Ministério da Saúde. Esse discurso tem sido muito politizado, tem sido utilizado por personalidades do meio civil, por autoridades, por ministros, por políticos, por ativistas, por jornalistas, e tem vindo à baila volta e meia, tentando passar para a sociedade que o militar, de uma forma geral, não tem conhecimento da área administrativa, da área financeira, da área orçamentária, da área da administração pública, que o militar, ele é preparado apenas para erguer o seu fuzil, preparar-se para uma guerra, preparar-se para um combate, preparar-se para uma situação de confronto, dando a entender que o militar só tem preparo para isto. Ora, senhor presidente, quem já foi militar, ou é militar, ou já passou pelas fileiras militares, ou já leu literaturas voltadas para a questão militar, bem sabe, senhor presidente, que a administração pública militar é muito exigente, é muito criteriosa. A administração pública militar, ela é muito rigorosa. O militar, seja ele oficial ou praça, da administração militar, aqueles que trabalham exclusivamente na administração militar, ele sabe que qualquer deslize intencional, ou seja, de forma dolosa ou culposa, não intencional, claro, ele em breve poderá estar arrolado numa sindicância ou mesmo no inquérito policial militar ou indo a seguir sentar na frente do homem da capa preta, que é o juiz, para assim responder por um ato que ele cometeu, um ato que trouxe um prejuízo ao erário ou mesmo um prejuízo a terceiro. O militar sabe que, se condenado, além de ele ter que reembolsar aquilo que ele causou de dano ao erário, ele poderá ser condenado à prisão e até perder a sua patente ou ser excluído
das fileiras das Forças Armadas. O regulamento militar não alivia o militar que se envolve com ato ilícito, seja por negligência, imperícia ou imprudência. Então, senhor presidente, os militares que foram para o Ministério da Saúde, junto com o general Pazuello, ministro interino da Saúde, foram ali para ocuparem funções exclusivamente administrativas. Segundo eu tenho lido na imprensa, foram 15 militares, dentre oficiais e praças. E ali, esses militares, eles ocupam funções na área do planejamento e do orçamento, na área de licitações e contratos, na área de pagamento de pessoal, na área de controle de pessoal e de contratação de pessoal e outras áreas semelhantes. Daí, senhor presidente, eu começo a tirar algumas conclusões. Como esses militares, eles estão ocupando áreas altamente sensíveis em um ministério cujo orçamento ultrapassa a casa dos bilhões de reais, daí, senhor presidente, eu começo a imaginar que existe uma preocupação muito grande de que esses militares entraram nessas áreas e ali estão controlando essas áreas com lupa, exigindo que a res pública seja muito bem controlada e analisada conforme a lei, conforme o que exige os órgãos de controle externo, fazendo com que aqueles bilhões de reais do Ministério da Saúde sejam devidamente controlados e destinados para os devidos gastos, estejam assim, então, causando muita preocupação, porque talvez aqueles militares, o general Pazuello levou consigo 15 militares que se assentaram em cima do cofre bilionário do Ministério da Saúde e talvez esteja trazendo muita preocupação àquelas pessoas que controlavam essas áreas estratégicas. E isto, senhor presidente, vem causando um alvoroço muito grande, trazendo então discursos de pessoas que estão dizendo que está havendo uma militarização do Ministério da Saúde. Ou seja, aquelas pessoas técnicas que controlam o combate à Covid-19 certamente continuam nas suas funções. Mas aqueles que talvez estivessem responsáveis pelo destino de materiais, de dinheiro, de controle de contratos, fiscalização de contratos, talvez perderam o controle e agora este controle está sendo analisado com lupa, com extremo rigor e controle por aqueles militares. Daí a enorme preocupação de certos setores que, ao invés de estarem louvando, exaltando, enaltecendo a presença desses militares que estão ali controlando de forma extremamente rigorosa o controle de contrato e a liberação de verbas do Ministério da Saúde, ao invés de estarem sendo exaltados pela imprensa, exaltados pelos ativistas, exaltados pelos grupos políticos, enaltecidos por ex-integrantes do Ministério da Saúde, eles estão sendo enxovalhados, ridicularizados, simplesmente porque estão trabalhando de forma correta. Para encerrar, senhor presidente, talvez
se esses militares, junto com o general Pazuello, estivessem chamando organizações sociais, empresas que outrora prestavam serviço para o Ministério da Saúde, para que fossem para as sombras, para debaixo da ponte, conversarem conversas nada republicanas, a crítica da chamada militarização do Ministério da Saúde não estava sendo feita nesta hora. Então, senhor presidente, parabéns aos militares que estão ali no Ministério da Saúde. Se alguns grupos da sociedade estão reclamando pela presença dos militares na área administrativa, financeira e orçamentária do Ministério da Saúde, é sinal que o Ministério da Saúde, na nova gestão, está incomodando muita gente, muita ratazana, muita gente que tirava ali naquele ministério a sua, entre aspas, o seu sustento, entre aspas, de forma indevida, de forma que não é republicana. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão plenária. Proteja-se, fique em casa se puder, se sair use máscara, proteja a si mesmo e proteja aos seus. Boa tarde, está encerrada a presente sessão.